Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E como sempre, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Uma palavra muito especial que fala sobre aquilo que nós devemos oferecer a Deus e como nós devemos ter comunhão com essa maneira de fazer oferta a Deus, a maneira de nós nos relacionarmos com os irmãos na igreja, é algo que vai edificar a nossa vida e levar a nossa postura diante das circunstâncias da vida para um nível mais elevado, para uma espiritualidade mais parecida com aquilo que a Bíblia nos chamou para viver. Então, acompanhe comigo essa leitura, abra sua Bíblia, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E enquanto você abre, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, venha fazer parte aqui, venha fazer esse canal crescer para alcançar mais pessoas. Também te convido a deixar um comentário, deixa um pedido de oração, né? Dar uma palavra, um testemunho aí sobre aquilo que está sendo importante para você com relação aos nossos encontros aqui. Compartilhe esse vídeo, curta o vídeo, essas ações são muito importantes porque elas fazem com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, é importante e ele vai apresentar para mais pessoas e dessa forma nós levamos a palavra de Deus mais longe. Então, vamos ao texto aqui, Colossenses capítulo 3, verso 16. Assim está escrito: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, durante toda a nossa vida, nós vamos experimentar momentos felizes, momentos difíceis, momentos de satisfação, de conquista. Nós vamos passar por todas as emoções possíveis que um ser humano pode passar. A nossa vida é assim, é uma dinâmica muito intensa. E muitas vezes, quando nós estamos passando as lutas, as dificuldades, nós somos tentados a reclamar, a murmurar, nós somos tentados a questionar as pessoas que estão ao nosso redor, questionar os nossos irmãos, os nossos líderes, aqueles que Deus colocou, né, como parceiros da nossa jornada, na nossa caminhada, e nós nos esquecemos daquilo que é o mais importante. O que Deus espera de nós nos nossos relacionamentos e o que Deus espera de nós quando nós estamos lidando com as dificuldades, com os apertos, com as situações adversas, com as nossas perdas, com as dores da nossa vida. O que Deus espera que nós façamos? Aqui o texto está dizendo para nós aqui, né, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ou seja, que sejamos cheios da palavra de Deus, que tenhamos conhecimento, profundidade, que essa palavra ela esteja assim nos nossos lábios, nos dando sabedoria, sendo aquilo que dirige os nossos pensamentos, as nossas decisões. Isso significa que a palavra habita em nós de uma forma muito forte e poderosa. O texto usa a palavra ricamente, ou seja, que nós sejamos enriquecidos pela palavra de Deus. Depois, ela fala sobre o nosso relacionamento. Instruam e aconselhem-se mutuamente com toda sabedoria. E agora vem a parte que eu quero, né, dar a maior ênfase. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão no coração. Ofereça a Deus um cântico no lugar da sua reclamação. Ofereça a Deus um louvor no lugar do seu lamento, no lugar daquilo que você quer expressar como alguém que murmura, como alguém que está infeliz, insatisfeito. Quando nós apresentamos a Deus louvores, louvamos a Deus com nossa integridade de coração em meio às lutas, nós estamos dando um passo muito importante para a nossa maturidade espiritual.
Porque é exatamente nesse momento é que nós vamos exercer fé. Quando nós lidamos com as circunstâncias da vida e por mais adversidades que possamos enfrentar, por mais pesadas que elas sejam, quando nós conseguimos andar em fé, nós acreditamos que o Senhor é presente, que Ele tem nos dado vitória no meio daquelas lutas. Então, o que nós podemos oferecer a Deus? Sacrifícios? Será que se nós ficarmos nos sacrificando, jejuando, se nós ficarmos ali vestido de pano de saco, se humilhando, passando constrangimento, será que isso de fato vai mudar o coração de Deus? Será que é um sacrifício que Deus espera que nós façamos? Será que esse é o lugar que Deus espera que a gente ocupe para entregar a Ele alguma coisa? Não seria muito mais agradável a Deus que nós o louvássemos? Não seria muito mais agradável a Deus que nós apresentássemos a Ele cânticos espirituais, ações de graça? Não seria muito mais agradável a Deus que nós apresentássemos a Ele um coração livre de toda murmuração, de toda reclamação, de toda murmuração, de todo questionamento? Porque quando nós murmuramos e reclamamos contra Deus, é como se nós disséssemos assim: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. O Senhor errou. O Senhor não está sabendo como fazer as coisas. Deixa eu te instruir, deixa eu te mostrar. A nossa reclamação, a nossa murmuração, ela pode nos colocar nesse nível de arrogância. Agora, quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos na palavra de Deus e nós estamos num momento de não entender as coisas, porque nem tudo nós vamos entender, quando nós estamos num momento onde nós nos sentimos incapazes, nos sentimos, impotentes diante das grandes lutas da vida, e todos nós podemos passar por isso, a resposta que a Bíblia nos ensina a darmos ao Senhor é exatamente essa, que nós, louvemos a Deus com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, com gratidão no coração. Não uma gratidão porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando por uma luta. Não, uma gratidão de saber que Deus está comigo ali no meio daquela batalha, naquela luta. Nós não podemos esquecer que aqui nessa terra, nós vivemos numa terra que foi amaldiçoada por causa do pecado. A terra se tornou maldita. Quando você vai ler lá no livro de Gênesis, quando o homem peca, quando o homem cai, Deus, ele não amaldiçoa o homem, ele amaldiçoa a terra. E ele fala que o homem passa agora a trabalhar numa terra que foi amaldiçoada por causa do pecado. E nessa terra que foi amaldiçoada por causa do pecado, nasceram cardos, abrolhos, espinhos. Isso tudo representa o quê? As dores, os sofrimentos, todo o mal que está pelo mundo afora. E todo o mal que está sobre a face da terra, que nos atinge, que nos aflige, é resultado do pecado de alguém. É resultado do afastamento de Deus que alguém cometeu. Então, qual que é o nosso lugar? O nosso lugar é de saber que nós já temos a nossa eternidade resolvida no Senhor Jesus, quando nós nos entregamos a Ele. Entender que Ele caminha conosco aqui nessa terra e passa junto conosco no meio das adversidades. E quando eu tenho essa consciência e quando eu amadureço a minha fé nesse lugar, eu aprendo que o que eu preciso oferecer a Deus não são sacrifícios, mas louvores, gratidão, fé, confiança, certeza de que Deus é comigo, independente do que eu esteja passando. E, em consequência disso, eu vou estar expressando um nível de maturidade, um nível de crescimento espiritual diferenciado. E isso certamente vai me dar uma melhor compreensão da vida, uma melhor forma de lidar com as adversidades e, certamente, vamos alcançar a vitória que Deus tem para nós e seremos grandes testemunhos para aqueles que estão ao nosso lado, especialmente para aqueles que não creem ainda. Vamos orar? Pai, queremos juntos nesse dia apresentar o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor tire de cada um aqui que está comigo toda murmuração, toda reclamação, todo lamento, Pai, toda insatisfação com as coisas que estão acontecendo,
e implanta em nós, Deus, através do Teu Espírito Santo, um coração quebrantado, contrito, que expressa louvores ao Senhor. Nos dê, Pai, uma mente e um coração que sejam cheios, que sejam ricamente cheios da Tua palavra, da palavra de Cristo Jesus, que é essa palavra poderosa que nós temos, e nos ajude a atravessar as adversidades, Pai, louvando o Teu nome, confiando no Senhor, e nos dê esse nível de maturidade que tanto nós precisamos ao longo da nossa jornada de fé. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, até amanhã, e nós seguimos aqui a nossa jornada orando a palavra.